aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de plena saúde, fortalecidos no poder do Espírito Santo, com sede e fome da Palavra de Deus, continuando lendo a Bíblia. Esse é o meu desejo em relação a cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, é muito bom estar com vocês novamente, para que a gente possa compartilhar um pouco da nossa devocional lá no livro de Jeremias, capítulo 34. Não vamos esgotar as verdades da Palavra de Deus, nem vamos fazer uma aula de teologia, mas somente compartilhar um pouco daquilo que a gente consegue extrair do estudo da Palavra de Deus, beleza? Então nós vamos começar no capítulo 34 e ter uma referência aqui, que do 34:1 ao 39:18 é uma sessão que fala sobre, é uma sessão profética, que fala sobre a queda de Jerusalém e o cativeiro do rei Zedequias, o último rei da dinastia de Davi. O seu cumprimento vai se dar lá pelo 39, do 1 ao 10 aproximadamente. E as mensagens elas vão ressaltar que a antiga aliança havia sido rompida de modo definitivo, ou seja, não havia mais modo de renovar essa aliança, especialmente pelos reis de Judá e também, lógico, por todo o povo, porque os reis eram essenciais para que dessem cumprimento, eles eram os pastores do povo, aqueles que deveriam dar o exemplo e dar continuidade na obediência ao Senhor e guardar a sua aliança, e eles não fizeram isso. E aí nós podemos observar que lá no verso 30, lá no capítulo 34, verso 4 e 5, que os babilônicos eles iriam derrotar Judá, já estava profetizado isso. Porém, Deus fez uma promessa de que protegeria Zedequias, está escrito aqui, protegeria Zedequias, dizendo que ele não morreria na guerra, mas morreria em paz. E ainda que seria honrado no seu enterro pelos sobreviventes daquele cerco. Porém, a gente percebe que Zedequias ele não deu ouvidos a essa promessa que Deus fez para ele. Não deu ouvidos, ele preferiu... não é que ele preferiu, a gente já falou sobre isso, nós não sabemos se ele na verdade não teve fé ou se ele não teve coragem de enfrentar os seus oficiais. O fato é que ele não obedeceu aquilo que Deus disse. E lá no capítulo 39, do 5 ao 7, você vai ver que lá vai descrever como Zedequias ele foi capturado, torturado e depois levado para a Babilônia. Não foi do jeito que Deus havia prometido, porque ele não cumpriu também aquilo que Deus havia ordenado. No verso 8 até o 22, nós vamos ver que Zedequias ordenou o povo que soltassem os escravos hebreus que eles mantinham, porque lá em Êxodo, Deus havia determinado, quando fez aliança com os hebreus, que os escravos, depois de 6 anos, deveriam ser libertos, os escravos hebreus, as pessoas que tinham dívidas e acabavam se vendendo para pagar as suas dívidas. Então, com 6 anos, deveriam ser livres. Mas eles não estavam, desde a época de Moisés, quando acabou a era de Moisés, ali, o povo já não cumpria mais isso. O povo já não estava mais obedecendo isso. E ali os Zedequias, para tentar ganhar um favor de Deus no cumprimento dessa regra da aliança, ele ordenou que o povo fizesse isso. O povo até topou. O povo foi lá, pegou um bezerro, cortou da cabeça até o rabo, dividiu ao meio, passou pelo meio, que era o símbolo naquela época de cumprimento da aliança. E nós vamos ver isso. Eu não lembro, acho que é Gênesis. Caramba, eu não me lembro agora. Mas eu acho que é Gênesis 15, mais ou menos, que vai falar sobre essa forma de aliança. 15 do 9 em diante, quando Abraão fez uma aliança com Deus, e ele pegou ali e partiu ao meio todos os animais que Deus havia requerido, e ele passou pelo meio e Deus passou como se fosse um fogo pelo meio. Isso era um simbolismo, ou seja, do mesmo jeito que esses animais não poderiam ser mais juntados e a sua vida ser voltada, aquela aliança também não poderia ser rompida. E se caso fosse rompida, as pessoas seriam partidas ao meio como os animais foram partidos. Então era um símbolo muito forte naquela época, E eles fizeram essa aliança e depois descumpriram essa aliança. Não cumpriram, foram lá e pegaram de novo os escravos
e isso mostra o caráter deles, porque o Zedequias também tinha um pacto com a Babilônia, né? Ele tinha ali um compromisso com a Babilônia, um tratado com a Babilônia, com Nabucodonosor, e ele descumpriu esse combinado que ele tinha com Nabucodonosor. Então aqui tem uma lição muito preciosa, né? A palavra de Deus nos ensina que ninguém é obrigado a combinar nada, mas se combinar tem que cumprir. A palavra de Deus diz, não faça voto ao Senhor se você não tem intenção de cumprir. Mas se você fizer um voto, corra e cumpra ele, porque desagrada a Deus você não cumprir o seu voto. Então ninguém é obrigado a combinar nada, mas se combinar, tem que cumprir. E aqui no caso, nós vimos que eles não cumpriram e por isso Deus lhes deu o castigo merecido, porque na verdade, como eles fizeram um pacto no nome do Senhor, eles na verdade, eles trataram o nome do Senhor com desprezo. É uma transgressão que está lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 11. Você não pode fazer nada em nome do Senhor e deixar de cumprir, tá bom? Então essa é a explicação aqui desse ponto da aliança que eles fizeram e acabaram descumprindo essa aliança, no capítulo 34. E nós vimos aqui no finalzinho do 34, quando ele fala que entregarei Zedequias e de Judá, e Deus fala que o exército da Babilônia deu uma afastada por um breve momento, mas ele vai chamar de volta. Por que ele se afastou? Porque na verdade o Zedequias ele tinha um tratado com o faraó, o Ofra, e de um tratado de que se ele fosse atacado, o Ofra viria ao seu socorro, e o Ofra veio ao socorro de Zedequias. Então o Nabucodonosor tirou o seu exército que estava cercado ali a Jerusalém, enfrentou o Ofra, detonou o Ofra, né? Deu linha na pipa para Ofra ali, que acabou com ele, destruiu, e depois voltou e aí destruiu Jerusalém, invadiu, que foi no dia 17 de julho, salvo engano, de 586, destruiu completamente Jerusalém, tudo, e pegou os Zedequias. Nós vamos ver lá para frente, tá bom? No capítulo 35, fala sobre a obediência dos recabitas, né? Os recabitas eram descendentes de Recabe, e eles obedeceram a ordem de Recabe, que era de nunca tomar vinho e nunca morar numa casa, morar sempre como é que fala? Quando você faz, não é acampamento, tem aqui, deixa eu pegar aqui para você falar aqui, para me falar direitinho aqui, em tendas. Então eles tinham que morar em tendas, ser nômades, e nunca tomar vinho, e eles obedeciam fielmente às ordens que eles receberam de Recabe, depois de muitas e muitas gerações. E Deus faz o contraste aqui porque o povo não obedecia a ele, e dá o exemplo dos recabitas de alguém que obedece a um homem porque não obedecia a Deus. Infelizmente, é lamentável isso. Lá no capítulo 36, nós vimos aqui que naquela época, você vê que aqui fala do Baruque, lê as mensagens do Senhor que Jeremias mandou ele anotar no pergaminho, né? E esse pergaminho era feito de papiro, então era uma tira de papiro que ia emendando ao meio assim, né? Ia emendando e ficava um, e depois era um rolo, enrolava tudo para poder guardar. E ali naquela época era o papiro de couro, ou então o papiro, tiras de papiro ou de couro, elas eram unidas, né, uma à outra pelas bordas, e depois elas eram enroladas. Então ele ia escrevendo, né, depois elas eram enroladas. O hebraico escreve ao contrário, né, escreve assim, não que nem nós assim, escreve de baixo para cima. Então ia emendando, depois enrolava tudo. E ali, nós vimos ali que o Baruque, ele fez questão de anotar tudo que Jeremias falou para poder ler. E essas mensagens eram oportunidades que Deus dava para o povo se arrepender. Então eram mensagens de julgamento. Não apenas para que o povo se assustasse, mas que o povo refletisse o que eles estavam fazendo e houvesse um despertamento para a realidade que eles iriam enfrentar, e então abandonassem a idolatria, abandonassem os seus pecados e se voltassem para Deus, para que Deus os perdoasse. Então era a estratégia que Deus usava. E hoje nós estamos lendo Jeremias, e essas palavras de Jeremias aqui, elas nos exortam a ter o temor a Deus por causa do castigo, né, que nós vimos aqui que o povo judeu é a consequência do pecado deles, e que nós sejamos também exortados para que possamos nos voltar a Deus e sair dessa onda de pecado. Se tiver algum pecado, pelo amor de Deus, voltar na presença do Senhor. Amém? Ainda no capítulo 36, tem aqui o filho de Gamarias, depois que ele fez a leitura, ele no dia de jejum,
ele fez a leitura, né? O Baruque foi lá e fez a leitura para todo o povo. E aí o Micaías, filho de Gemarias, neto de Safã, ouviu a mensagem e correu para os secretários avisar. Esse Gemarias aqui, eu fiz uma pesquisa, ele vinha de uma família temente a Deus. O seu pai Safã foi aquele que participou da leitura do rolo encontrado pelo Josias. Quando o rei Josias encontrou também o rolo e ele leu e ele temeu a Deus, esse cara estava lá, esse Safã, ele estava lá naquela história. Então era de uma família temente a Deus. E aqui você percebe, lá pelo capítulo 19, que os oficiais eles tiveram consideração por Jeremias, né? Porque eles mandaram que eles se escondessem, né? Eles mandaram que eles se escondessem para que o rei não os matasse. Então eles mostraram consideração. E depois, logo na sequência, no verso 23 e 24, você vê que o coração do rei estava tão podre, estava tão sujo, estava tão duro, estava tão hostil, que conforme ia lendo, três ou quatro colunas, ele já rasgava a folha e tacava no fogo. E muito embora os seus oficiais imploraram para ele, para que ele não fizesse isso, ele foi completamente indiferente. E gozado que o pai dele, o Josias, quando teve acesso à lei do Senhor que estava guardada, temeu a Deus. Você vê como é que é? Então, diante da palavra, meu querido, nós temos que ter temor e tremor diante da palavra de Deus. E o Senhor escondeu Jeremias e Baruque e não permitiu que ninguém os traísse, porque o Senhor guarda os seus. E aqui nós vemos que uma outra lição que nós podemos aprender é que nenhum rei ou qualquer pessoa tem a capacidade de conseguir deter ou destruir a palavra de Deus. Como Jesus disse, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra, meu filho, não vai passar e ninguém consegue deter. Pode ser o governo mais hostil que for, não vai conseguir deter. E lá no verso 29 a 31, por causa dessa atitude do rei Jeoaquim, que não temeu a Deus e rasgou o pergaminho e jogou no fogo, né, de tão duro que ele estava, Deus deu um julgamento para ele. Diz que ele não teria herdeiros, e não teria herdeiros, e também não teria um enterro digno, né? E naquela época morrer sem herdeiros, e não ter um sepultamento, e não receber um sepultamento digno, era o pior destino imaginável para as pessoas daquela época. Está lá em Eclesiastes 6:3, né? Então você pode ver aqui que Deus deu um castigo violento aqui para esse sujeito que foi insubordinado, que foi grosseiro e, acima de tudo, não foi temente a Deus. E ali, no final, Deus termina o capítulo 36, falando que derramarei sobre eles, todos os habitantes de Jerusalém e de Judá, as calamidades que prometi, pois não quiseram ouvir as minhas advertências. Então você vê que a palavra de Deus, ela não era somente falada, mas ela era também escrita, e ela era dita, e ela era anunciada, principalmente isso. Então fica aqui essas lições do capítulo 34 até o 36, que você vê o homem, ele é capaz de obedecer um outro, né? Mas não é capaz de obedecer a Deus. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus está registrada, graças a Ele, está registrada, é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, está aqui para nos ensinar, porque Deus só quer o nosso bem, e tudo aquilo que está registrado é para que nós venhamos a aprender através de exemplos positivos e exemplos negativos, que a gente possa repreender os exemplos negativos e tomar para cada um de nós os exemplos positivos, para que nós possamos viver na presença de Deus e assim sermos fortalecidos para enfrentar as adversidades. Zedequias tinha uma adversidade muito grande, muito intensa, e Deus mandou uma notícia boa para ele, e ele não quis ouvir. E depois você vai ver como o Zedequias foi levado para a Babilônia, sabe? Coisa horrível que aconteceu com ele, coisa que marca grandemente, marca para sempre a vida da pessoa, sabe? O Joaquim, por exemplo, que foi o rei depois do Jeoaquim, o Joaquim, ele ouviu Jeremias e ele se rendeu, e ele depois ele voltou de novo para ajudar o rei da Babilônia, salvo engano, depois eu vou confirmar na próxima, eu confirmo com você, mandou ele voltar depois de um longo tempo lá, ele foi honrado pelo rei da Babilônia, e ele voltou novamente. Eu não sei, preciso conferir o registro, se é ele mesmo ou se foi outro, tá bom? Mas fica aqui o recado, que a melhor coisa que nós podemos fazer é ouvir aquilo que Deus está dizendo para nós e obedecer. A melhor coisa. Zedequias ouviu e não obedeceu e se lascou no final. A melhor coisa é ouvir e obedecer e ter uma vida abençoada por Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você possa divulgar a palavra de Deus, que você possa levar adiante, que se você não é assim, se você ainda
não está inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações e que você possa colocar essa palavra na vida das pessoas que estão ao seu redor. Publique nas redes sociais, no seu grupo de amigos, sabe, na sua lista de transmissão, encaminha, porque eu tenho certeza que essa palavra pode abençoar muitas pessoas, tá bom? Ler a Bíblia é sempre importante e fundamental para aqueles que querem passar por adversidades, para aqueles que querem vencer essas adversidades, beleza? Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau!